Boa tarde, hoje dia 10 de julho, 17 horas e 44 minutos. Boa tarde aos amigos e amigas de Santa Cruz do Rio Pardo. E por que não, a outras pessoas de outras cidades que também nos acompanham, recebendo informações diárias. O boletim do coronavírus, com a estatística, o número de casos, será apresentado pela Carla, nossa secretária da Saúde, e depois faremos comentários gerais, bem importantes no dia de hoje, em relação ao Plano São Paulo, situação de Santa Cruz do Rio Pardo. Então, portanto, ouça até o fim. Muitas pessoas ouvem só o começo, vê quantos casos ocorreu, onde foi, onde não foi, e não assiste. Ouça até o fim, que é muito importante você ficar informado da situação de Santa Cruz na data de hoje. Boa tarde a toda a população de Santa Cruz do Rio Pardo. Temos até o momento 879 notificações para a Covid-19 até o momento. 61 novas notificações nas últimas 24 horas, sendo 7 atendidas através da Santa Casa, 19 através da atenção básica, 25 por meio de busca ativa e 10 através de laboratório particular. 643 casos testaram negativo e 313 casos positivos, um aumento hoje de 20 novos casos positivos. Nenhum óbito de pacientes diagnosticados e tratados em Santa Cruz do Rio Pardo. Sobre as internações, temos 28 pacientes internados na Santa Casa, sendo que 4 pacientes foram internados nas últimas 24 horas. E trata-se de 3 homens de 32, 48 e 55 anos e uma mulher de 40 anos. Na enfermaria SUS temos 14 pacientes e na enfermaria Convênios 9 pacientes. Na UTI temos 5 pacientes internados, 2 estão com suporte de oxigênio e 3 estão em ventilação mecânica. Sobre resultado de exames, hoje por testagem rápida, 10 casos positivos e 153 negativos. Por exame laboratorial PCR, hoje não houve resultado. Por rede particular, 10 casos positivos. Teve uma alta e trata-se de uma mulher de 56 anos. Temos 185 pacientes recuperados em Santa Cruz do Rio Pardo, que cumpriram o período de quarentena e já estão recuperados. Vamos começar pela análise da situação de Santa Cruz do Rio Pardo, dos fatores do Plano de São Paulo. Hoje nós temos 3 fatores verde, um fator amarelo e um fator vermelho, que é utilização da UTI Covid, 100% das vagas ocupadas. Como nós orientamos a população de Santa Cruz nos últimos tempos? Plano de São Paulo. O governador, há 5 semanas atrás, colocou a região toda como laranja, abriu-se o comércio de Santa Cruz do Rio Pardo, inclusive. Fizemos o decreto. 2 semanas após, o governador fechou o comércio, nos colocou como vermelho. Nós tínhamos plena convicção, pelas avaliações de Santa Cruz do Rio Pardo, que nós estávamos com tudo verde ou amarelo. Então, mantivemos o comércio aberto mais 2 semanas. Então, somente há 1 semana, entramos no plano vermelho. O estado de São Paulo ficou, então, 2 semanas com o comércio aberto, laranja, e 3 semanas no vermelho, comércio fechado. Nós ficamos 4 semanas, fase laranja, com o comércio aberto, e estamos apenas 1 semana na fase vermelha. Então, nós apoiamos o comércio de Santa Cruz, baseado nos números de Santa Cruz do Rio Pardo, que nos autorizavam a fazer isso. Mandamos ofício, inclusive, à promotoria, explicando todos os questionamentos feitos pela Justiça, que nos compreendeu, nos entendeu. Hoje, o governador, como era esperado, já avisei há 1 semana, colocou a região novamente como laranja, depois de 3 semanas com tudo fechado. E nós já avisamos há 1 semana
que Santa Cruz do Rio Pardo não teria condições de ir para o laranja, tinha que manter fase vermelha pelo menos mais uma semana para completar um ciclo de 14 dias. E que outro decreto seria divulgado hoje para valer a partir de amanhã. E analisando os números, vamos explicar os porquês. E realmente aconteceu aquilo que nós pensávamos que ia acontecer. Nós tivemos uma explosão de internações das semanas anteriores, semana anterior, uma diminuição da internação essa semana. Semanas anteriores, uma explosão de casos em UTI, que nos levou para a faixa vermelha. E, em número de casos, uma explosão há 14 dias atrás, uma melhora esta semana, e hoje, novamente, uma explosão do número de casos. Últimos 7 dias, 39 casos novos, positivos. 7 dias anteriores, 68 casos. Ótimo, está bem. Somente que hoje foram confirmados, somente hoje, 20 casos de pessoas doentes novas em Santa Cruz do Rio Pardo. Novos casos positivos. E mais 29 agudos que foram colhidos do material PCR, aquele que se colhe da região nasal, que demora 2, 3 dias para termos resultados. Então, somente hoje é possível que tenhamos 49 novos doentes em Santa Cruz do Rio Pardo. E essas previsões que nós fizemos que iria acontecer e aconteceram, não é previsão de tarô, não é previsão mágica, é previsão baseada em análise técnica dos nossos números. Análise de números. Está acontecendo. Então, aquilo que nós avisamos, que não poderíamos abrir o comércio na próxima semana, está se confirmando. Então, para o bem de Santa Cruz, para o bem do povo de Santa Cruz, o comércio vai ter que ficar esta semana e a próxima semana com grandes restrições, para que contenhamos esse surto momentâneo e possamos, se tudo correr bem, daqui a uma semana, seguirmos o Plano São Paulo e liberar o que está na fase laranja. Sempre analisando todos os dias o comportamento dos resultados de exames, a gravidade dos casos, os números de UTI, os números de internações. Mas sempre lembrando a população que quando falamos 100% das vagas ocupadas UTI e SUS, são aquelas que nós fornecemos ao SUS. Mas ninguém será transferido ou morrerá em Santa Cruz por falta de vaga em UTI, porque nós temos mais vagas disponibilizadas para os pacientes de Santa Cruz do SUS, que nós não oferecemos ao sistema SUS. Reservamos à população de Santa Cruz do Rio Pardo, que são recursos do povo de Santa Cruz, recursos do município. Mas o que vale em termos de critério é a evolução da doença e a gravidade dos casos. E a evolução da doença e a gravidade dos casos nos leva a tomar essa atitude. Deixamos 4 semanas o comércio aberto, enquanto o governador deixou somente 2, porque os critérios locais nos autorizavam a fazer isso. E agora, contrariamente ao governador novamente, os critérios locais nos mostram que nós não podemos abrir, temos que manter fechado, para conter o surto local. Porque o comportamento da doença em Santa Cruz, da população, é um, em Bauru é outro, Penápolis é outro, Lençóis Paulista é outro, Paraguaçu é outro, Assis é outro, Marília é outro. Você vê que tem certas cidades que morrem dezenas e outras não. Santa Cruz até hoje nenhum óbito de pessoas diagnosticadas e tratadas em Santa Cruz do Rio Pardo. Nós temos uma grande cidade vizinha, por exemplo, não vamos falar o nome, que foi liberado hoje para laranja. Só uma explicação para que o povo entenda. Lá morreram 45 pessoas até a data de ontem. Para morrer as 15 pessoas, do paciente 1 ao óbito 15, foram 60 dias.
Para morrer mais 15, do paciente 16 ao paciente 30, foram 30 dias. Para morrer mais 15, do paciente 31 ao paciente 45, foram 10 dias. Então a doença matou 15 pessoas em 60 dias, depois 15 pessoas em 30 dias e agora matou 15 pessoas em 10 dias. E por incrível que pareça, o Plano de São Paulo manda abrir o comércio. Essas análises fazemos em Santa Cruz que nos autoriza a discordar de certos fatores, de certas colocações. E tomarmos medidas locais. Não para agravar a doença, mas para diminuir o número de casos, e diminuir a gravidade. E temos condições de tratar a todos. Às vezes as pessoas não compreendem. Santa Cruz fecha, todos vão fazer compra em Bauru, todos vão fazer compra em Ourinhos. Não. São raros aqueles que vão fazer compra fora de Santa Cruz. Nosso comércio sempre foi forte e estão acostumados a fazer compra aqui. Aqueles que vão fazer compra fora são aqueles que sempre foram fora. São aqueles que sempre foram fazer compra em shoppings. Não são clientes das lojas de Santa Cruz do Rio Pardo. Ninguém vai sair de Santa Cruz para comprar um sapato porque temporariamente a loja está atendendo em delivery. São pessoas que já compravam fora de Santa Cruz do Rio Pardo e continuam comprando fora de Santa Cruz do Rio Pardo porque não prestigiam Santa Cruz do Rio Pardo. Sempre existiu, vai continuar existindo. Poucos dias o comércio fechado, ninguém vai sair para fora para fazer compra. Só sai aquele que está a fim de passear. E sempre fez isso. Quero que os comerciantes e toda a população entendam as necessidades técnicas da saúde. Pensando na parte econômico-financeira, é que nós enfrentamos tudo. O governador, inclusive. E mantivemos o comércio Santa Cruz, em muitas atividades, aberto durante 4 semanas. Para dar um suspiro, um alento a esses comerciantes. Agora fecha 2 semanas, talvez 3, mas espero que seja somente 2. Consigamos com muito afinco controlar nesta semana esse surto. Por que muito afinco para controlar esse surto? Porque eles não terão que fechar muito tempo. E o que fizemos a mais, além de manter fechado? Agravamos mais, fechamos o mercado aos domingos. Fechamos o comércio, inclusive delivery, no sábado. Ah, mas largou o mercado aberto no sábado. Mas diminui o número de pessoas na rua. Fechar tudo é impossível. O que interessa para nós é diminuir a circulação de pessoas e diminuir a contaminação entre as pessoas. Que fiquem mais em casa. Se as pessoas obedecessem um decreto, fique em casa, não precisava nada disso aí. Deixava tudo aberto e ninguém iria. Mudamos muitas coisas no funcionamento do nosso comércio, das nossas lojas. Por quê? Porque é uma doença que até hoje, aquele que disser que sabe tudo sobre ela, que sabe como comportar, que sabe como fazer, e isso vai dar certo, com certeza não está falando a verdade. A cada dia você vê novas informações na televisão, na imprensa, em rede social. Estamos ainda aprendendo sobre ela. É claro, o comerciante quer que abra tudo. Do restaurante, o bar, a academia, cabeleireiro, todos querem que abra. Mas tem critério para a doença. Santa Cruz não morreu nenhum. Nós temos lá 5 pacientes na UTI. Uma tem 5 de novo? 5 de novo, tínhamos 6. Outros melhoraram, saíram do aparelho, estão estubados. Outros já foram para a enfermaria, outros já foram embora para casa. E outros já entraram na UTI em estado grave também.
Os casos estão tendo boa evolução, não estão indo a óbito, mas novos casos graves estão surgindo e temos que atendê-los. Temos que ter material, temos que ter equipamento. Hoje, por exemplo, todos ouvem falar, o tratamento tem que ter azitromicina. Custava 40 centavos um comprimido de azitromicina que a prefeitura pagava. A Santa Casa também. Hoje, o fornecedor nosso da prefeitura rompeu o contrato, porque não pode fornecer, não tem o produto mais. Quanto está custando hoje? Quase R$3 o comprimido. Nós compramos 12 mil comprimidos hoje, através da Santa Casa. Nesse preço. Porque não pode faltar. Será que alguém vai ser processado porque pagou um comprimido de 40 centavos, pagou agora R$3? Porque não tem mais no mercado? Nós temos que comprar. Uma quantidade dessa de comprimido, quantos R$1.000 custa? Dinheiro do povo, para o povo de Santa Cruz do Rio Pardo. Não vai faltar material, não vai faltar funcionário, não vai faltar médico, não vai faltar equipamento. Porque o dinheiro do povo de Santa Cruz será gasto com o povo de Santa Cruz. Mas se nós deixarmos isso explodir, não basta ter dinheiro. As pessoas vão morrer. E é nisso que estamos pensando. Nossas decisões nunca foram políticas em relação à nossa administração como um todo. 100% nossa administração foi técnica. E agora, mais ainda, que é saúde pública, é mais técnica ainda, como se fosse possível ser mais técnica do que a nossa administração. O que importa para mim é o resultado final. Pode me criticar, pode me elogiar. O resultado final, nós seremos responsáveis. Nós, pessoal da saúde, nós, Santa Casa, nós, UPA, nós, SAMU, nós, Rede Básica, nós, Posto de Saúde, nós, agentes comunitários, nós seremos responsáveis pelo resultado final. E vamos coordenar isso com coragem de fazer muitas vezes aquilo que desagrada a alguns. Mas o que interessa para nós é salvar vidas e também salvar a economia da nossa cidade. Por isso mantivemos aberto, e lembro mais uma vez, 4 semanas o comércio aberto, porque 2 semanas aberto não servia para nada. Assim como agora, se abrirmos o comércio daqui uma semana, o governador mandar fechar novamente, nós vamos analisar os critérios de Santa Cruz do Rio Pardo, se Santa Cruz comporta ficar mais dias aberto, e evolução dos números de Santa Cruz. Dentro de um conjunto de sistema de saúde do Estado, é claro. Aquilo que nós temos e podemos oferecer ao povo, nós ofereceremos o melhor possível. 313 casos positivos em Santa Cruz até agora, dezenas de casos internados em UTI, nenhum óbito dessas pessoas tratadas aqui. Poderemos ter óbitos nos próximos dias, que temos casos graves internados. Esperemos que isso não aconteça. O decreto foi publicado, entra em vigor, e a fiscalização será rigorosíssima. Porque senão não adianta nada. Fiscalização a partir de amanhã, rigorosa, para conseguirmos o bom resultado. Comerciante, povo de Santa Cruz, está cooperando, a grande maioria. Muitos não estão cooperando. Muitos sem máscara na rua, dando risada, passeando. Esses não estão cooperando. Mas teremos que dar vaga para eles também na UTI quando ele precisar. Teremos que dar o remédio para ele quando precisar. Todos têm direito. Mas alguns têm menos direito que outros, né? Por exemplo, esses que abusam.
que levam doença para casa, para os seus familiares, para os seus avós, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu nenezinho, inclusive. Temos casos de todas as idades em nossa cidade, todas. Temos pessoas muito conscientes, temos pessoas que não têm consciência nenhuma. Um caso de consciência importante é o caso dos mototáxis de Santa Cruz do Rio Pardo. Testamos mototaxistas, uma grande parte deles, e dos 111 testados, tão somente uma pessoa positiva e assintomática. Assintomática. Não teve nenhum sintoma, nenhuma coriza, nenhuma febre, nada. Vai ficar sem saber que estava doente. Em 111 de pessoas que têm contato o dia todo com as pessoas de todos os cantos da cidade, um contaminado é pouco. É como se nós tivéssemos, né? Certo? Pouquíssimos casos aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Tá bom? Está dentro da nossa média de Santa Cruz do Rio Pardo, mas mostra a responsabilidade dos mototaxistas que talvez estejam se protegendo bem e protegendo as pessoas que utilizam o serviço. Então, peço a compreensão da população, de todos os setores, financeiros inclusive, para adesão rigorosa aos protocolos, ao nosso plano de Santa Cruz do Rio Pardo, para que possamos, hoje, dia 10, começa dia 13, para que possamos, dia 20, abrir novamente o comércio. Abrir academias, abrir salão de cabeleireiro, abrir os barbeiros e outras atividades. Mas para isso, essa abertura depende de quem? De vocês mesmos que estão me ouvindo. De você comerciante, de você cabeleireiro, de você do salão de beleza, você da academia de ginástica. Se cuidar e prevenir. Estaremos todos os dias aqui dando informações. Sei que vou ser criticado por manter Santa Cruz com o comércio fechado, mas isso é necessário e alguém tem que tomar a decisão. Quem toma a decisão é quem está no poder. Quem não está no poder pode falar à vontade. Quem não está no poder fala, eu faria diferente. Tudo bem, pode falar. Mas quem está aqui tem que tomar decisão. Ela não pode ficar para depois. Tem que ser tomada já. Obrigado pela compreensão, obrigado a todos. E acima de tudo, com muita fé e esperança. Em Deus acima de tudo. Obrigado, uma boa noite a vocês.